Notebook gamer. Tá aí um eletrônico muito procurado e que levanta muita dúvida na hora de finalmente investir em um desses. Afinal, você odiaria comprar e descobrir que, na verdade, ele não era o que parecia e ficar completamente decepcionado, não é verdade? Dentre as muitas opções disponíveis, você deu de cara com essa e deve ter se perguntado se esse cara aí realmente vale a pena o alto investimento ou não. É por isso que você está nesse vídeo. E o meu papel aqui é te dar essa resposta da melhor forma possível e, claro, com total sinceridade. Então pode ficar aí que a partir de agora eu vou contar tudo o que precisa saber sobre esse notebook pra lá de popular da Acer, o Acer Nitro V15. Como sempre, vou citar todas as informações do produto, bem como os pontos positivos e negativos. Então fica até o final, porque essa análise é a mais completa que você vai ver e decidir se realmente ele vale a pena mesmo ou não. Eu me chamo James, sou entusiasta de eletrônicos e o resto é história. Talvez você conheça os modelos da linha mais antiga, que, sem dúvidas, são tão populares quanto o Acer Nitro 5, que é um notebook exclusivamente voltado para o público gamer, e seu design evidencia bem isso. Já os modelos da linha V15 buscam um equilíbrio entre diferentes tipos de usuário. Lançado no Brasil em março deste ano, ele trouxe atributos bem atraentes, design mais compacto e, claro, bastante poder para jogos, algo que eu já vou abordar daqui a pouco. Primeiramente, aqui nós temos um chassi inteiramente feito em plástico com acabamento liso fosco e anti-reflexo, o que já é de se esperar de um modelo de entrada. Ele tem esses grafismos na sua tampa com a nova logo da marca em baixo relevo. Esse acabamento é um tanto brilhoso e muda levemente de cor em diferentes ângulos da luz. A sua base é bem gradeada, sendo possível visualizar as ventoinhas na parte interna. Naturalmente, temos 4 pés de borracha para garantir estabilidade e firmeza na superfície. 11 parafusos é o que garante que ele fique muito bem montado. As dobradiças laterais são pequenas, mas parecem ser bem resistentes. É possível abrir o painel só com um dedo, porém, às vezes, a base levanta junto. Seu ângulo máximo de abertura fica nos 140 graus. No geral, seu visual é bem sóbrio, não sendo nem tão extravagante, nem tão simples, o que agrada tanto quem vai usá-lo para jogar, casualmente ou para trabalho. Quanto ao seu peso, ele também se mantém bem equilibrado, com um pouco mais de 2 kg e 2,5 cm de espessura. Seu teclado abraça mais o lado simples, sendo retroiluminado em luz branca com 2 níveis de intensidade apenas. Então, nada de teclado colorido aqui. Seu padrão é ABNT2 e a experiência de digitação é bastante suave. Tem as teclas numéricas e de navegação no tamanho pequeno e seu botão Power de ligar e desligar fica junto do teclado como uma das teclas. O touchpad suporta multigestos e tem cliques pesados na parte inferior. Possui um bom tamanho e boa sensibilidade. Ele traz uma tela Full HD de 15,6 polegadas, proporção 16:9, com taxa de atualização de 144 Hz. Algo bem interessante, principalmente para o público gamer, aproveitar altas taxas durante a gameplay. Possui um bom contraste e seu painel, felizmente, é do tipo IPS, então nada de distorções nas cores da imagem em diferentes ângulos. O brilho e o contraste são bem básicos, e ao que parece, sua fidelidade de cores também não chega a muito. Então aqui ele continua no mesmo padrão de outros modelos de entrada similares. Sua tela ainda possui um tratamento anti-reflexo, o que melhora bastante a experiência visual. Sua webcam é bem padrão, com resolução de 720p sem qualquer outro recurso. Seu sistema de som é composto por 2 alto-falantes, presentes um em cada lado da base, sendo o sistema de áudio estéreo. Sobre o volume, não chega a ser tão potente, mas consegue atender bem a maioria. Quanto ao áudio, ele é bastante decente, tem bons médios e agudos, já os graves são pouco presentes. Porém, graças à tecnologia DTS-X Ultra Audio, você pode valorizar essas frequências e personalizar através de um bom equalizador. Nas conexões, ele possui uma porta Ethernet, uma HDMI, que tem saída de vídeo direta da GPU dedicada para o monitor, 2 USB-A, uma USB-C Thunderbolt 4, com saída de vídeo que passa pela GPU integrada, e o conector de energia na lateral esquerda. Na lateral direita, temos outra porta USB-A e uma entrada jack para fone de ouvido. Ele ainda possui um slot Kensington, que é um sistema de segurança anti-furto. Você usa uma trava Kensington e prende o notebook em algum objeto fixo. Bem útil, né? E sobre a conectividade sem fio, ele já possui suporte ao Wi-Fi de 6ª geração
e seu Bluetooth é 5.3, apesar deles anunciarem como 5.1. Na sua caixa, ele acompanha a sua fonte externa de 135 watts, o cabo de energia, o manual do usuário e ainda alguns adesivos do Planet 9, que é uma plataforma de eSport da Acer, oferecendo diversas ferramentas para jogadores e profissionais do esporte. Agora, sobre o seu hardware, que é o que a maioria quer saber de fato, bom, aqui nós temos um processador Intel Core i5 de 13ª geração com 8 núcleos, 12 threads e 12 MB de cache. Ao que parece, não é uma versão dele com Ryzen, infelizmente, o que deve decepcionar muitos que preferem AMD, principalmente para jogos. Ele também possui uma versão com i7, ok? Na sua memória, ele vem com 8 GB de memória RAM DDR5 com 5.200 MHz em um de 2 módulos, podendo expandir em até 32 GB. 512 GB de armazenamento SSD NVMe da marca Adata e é possível instalar um segundo pente do mesmo padrão. Já sobre a GPU, existem 3 versões, ambas sendo placas de vídeo dedicada, é claro, sendo a NVIDIA GeForce RTX 2050, 3050 e 4050. Com o software NitroSense da Acer, é possível gerenciar os seus componentes, verificar a GPU e o funcionamento do processador, ajustar a intensidade das ventoinhas, bem como alternar para o modo desempenho ou um perfil mais sóbrio. Seu desempenho em jogos consegue ser bem competente. Na versão com i5 e RTX 2050, em títulos como God of War, com gráficos médios, ele se mantém acima dos 60 FPS. No Spider-Man, com gráficos altos, ele se mantém acima dos 60. No Warzone, com gráficos médios, ele fica na faixa dos 70. Já em jogos mais leves, como Valorant, nos gráficos altos, ele se mantém facilmente acima dos 130, com picos de 180. E no CSGO 2, fica na faixa dos 90, com picos de 120. Na versão com i5 e RTX 3050, no God of War, Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077, com configurações no Ultra, ele oscila na faixa dos 40 FPS. Já no Spider-Man Miles Morales e o Warzone, ele se mantém acima dos 50. E no GTA V, ele chega aos 100 FPS, o que é bem razoável para jogadores pouco exigentes. Desempenho esse que poderia ser melhor, mas não é, por um motivo que eu já vou citar em breve. Na versão com i5 e RTX 4050, com configurações no Ultra, no God of War, ele fica acima dos 50 FPS. No Red Dead Redemption 2, ele chega aos 60. No Cyberpunk 2077, ele fica na faixa dos 50. No Spider-Man Miles Morales e o Warzone, ele já fica na faixa dos 70. E no GTA V, ele bate os 120 FPS. É claro que a quantidade de memória RAM e o processador, sendo o i5 ou o i7, influenciam diretamente no desempenho do teu jogo. E eu já adianto que 16 GB de RAM é praticamente obrigatório para jogar com tranquilidade. Aqui eu citei apenas alguns exemplos com as 3 placas de vídeo, porque eu não quero me estender muito nesse ponto. Então, caso você queira ter mais informações sobre o desempenho em jogos em cada uma das versões desse notebook, eu vou deixar alguns links de vídeos aqui na descrição para você conferir, ok? É só clicar em mais que você vai encontrar. Fica logo abaixo do botão de like. Então já aproveita e deixa aquele like se está curtindo o conteúdo até aqui. E se você também é entusiasta como eu, se inscreve aí para fazer parte dessa comunidade braba que a gente tem aqui e acompanhar os próximos vídeos. Assim você contribui e me ajuda a alcançar mais entusiastas por aí. Conto com você. Vamos seguir. Muito bem. Quer dizer, não tão bem assim, porque agora chegou a hora de citar algumas coisas não tão boas sobre esse notebook. E, bom, primeiramente, a tela possui um pequeno vazamento de luz na parte superior, o que, na verdade, costuma ser bem comum em telas LED mais simples como essa. De qualquer forma, isso não deve incomodar na prática, mas é importante pontuar. A qualidade da tela em si também decepciona um pouco, sendo um modelo lançado em pleno 2024, era de se esperar algo melhor. Mesmo assim, ela cumpre bem o seu papel. O fato do botão Power fazer parte do teclado não é uma coisa boa. Isso porque, em caso do teclado dar algum defeito, você não vai conseguir usar o notebook até consertar. Falo por experiência própria. Mas, ao que parece, o teclado desse modelo não tem fama de dar problema. Só fica a observação aí. Esse clique mecânico pesado no touchpad não proporciona uma experiência satisfatória.
pode ser meio chato ficar apertando ali, mas é um detalhe. Apesar da grande flexibilidade desse modelo, a Acer afirma que a garantia vai ser invalidada caso você modifique o produto. Parece que eles estão mais exigentes ultimamente. Agora, sobre o hardware, eu disse que havia um motivo pelo qual o desempenho dessa máquina não é tão bom quanto deveria. E o motivo se dá simplesmente porque a placa de vídeo foi capada, com o intuito de evitar superaquecimento em uma construção de plástico. Então, infelizmente, essa poderosa GPU não consegue atingir o seu potencial máximo. Pois é, notebooks e suas limitações. Ao que parece, ele também não é muito silencioso. Em atividades mais pesadas, que exigem mais da máquina, o ruído das ventoinhas tende a incomodar caso não use fones. É um preço a se pagar para manter esse cara resfriado. Sua bateria possui 4 células e 57 watts-hora de capacidade, prometendo uma autonomia de 7 horas pela marca, dependendo do uso. Porém, na prática, com um uso básico, alternando entre programas leves, essa autonomia ficou abaixo de 5 horas. Logo, não espere ficar com ele longe da tomada por muito tempo. O tempo de carregamento para carga total fica bem no padrão, com um pouco mais de 1 hora e meia. Definitivamente, a bateria não é o forte desse modelo. Agora, toda vez que você for jogar, colocar na tomada é obrigatório. Obviamente, isso consome muita bateria. Então, deixar ele na tomada não só garante que vai ficar carregado, como também garante o máximo desempenho da máquina. Então, fica o aviso. Ele não possui slot para cartão SD, algo que não faz falta para a maioria dos usuários, mas não deixa de ser uma limitação. Sua superfície de plástico liso tende a pegar marcas de dedo, outro detalhe um tanto desagradável. A sua saída de ar, curiosamente, fica de encontro com a tela, e isso acaba sendo ruim para o monitor. O ideal é usar um suporte para contornar isso, ok? Atualmente, cada uma das versões do Acer Nitro V15 estão nessa faixa de preço que você está vendo agora. De fato, esse é um notebook bem redondo. Ele consegue se adaptar muito bem a diferentes tipos de usuário. Isso porque ele não abraça totalmente nenhum dos lados. Seu design e construção é bastante sóbrio, sua tela tem ótima qualidade e seu hardware, apesar das limitações, consegue entregar uma performance bastante satisfatória para a maioria dos usuários. Sendo um modelo atual, possui todas as vantagens de compatibilidade com diversos serviços por muito mais tempo em relação aos concorrentes. Até aqui, você já entendeu que esse notebook é para você que prefere um design mais discreto e simples, trabalha e precisa de uma boa máquina e ao mesmo tempo tem o teu lado gamer e quer poder jogar seus jogos favoritos nesta mesma máquina. Então, se esse é o teu caso, o Acer Nitro V15 vai te atender perfeitamente. Agora, se você é aquele usuário gamer hardcore e pretende adquirir uma máquina exclusivamente para jogar, aí já existem opções mais interessantes no mercado que vale a pena considerar, como o Dell G15, por exemplo, concorrente direto desse cara aqui. Pois é, eu sei. Infelizmente, é revoltante saber que notebooks gamer de entrada estão custando esse preço tão elevado. Isso vai completamente contra a proposta principal desses produtos, que foram feitos para serem acessíveis para a maioria, algo que tem se tornado cada vez mais distante da realidade do nosso país. Mas, enfim, quando se trata de gastar uma quantia alta em algum produto, é natural que a gente tenha muito receio na hora de escolher. Por isso, o meu propósito aqui é sempre trazer o conteúdo mais completo e sincero possível. Eu não me importo com o tempo que vai levar para fazer esse vídeo. O mais importante é você sair daqui muito bem informado e satisfeito. Se isso aconteceu, eu cumpri o meu propósito. Então me conta, já tem teu veredito sobre esse notebook? Acha que ele vale isso mesmo para o que se propõe? Me conta aqui nos comentários. Se tiver alguma observação, crítica construtiva ou simplesmente quiser dar aquela força, comenta aí também. Agradeço demais o teu apoio. Agora, só para você, entusiasta, que está sempre por aqui me acompanhando, fique sabendo que qualquer notícia ou atualização envolvendo o canal, eu estou postando na aba comunidade. Então, mantenha o sininho ativado e passa lá de vez em quando para ficar por dentro, ok? Fica o aviso. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e fazer parte da nossa comunidade de entusiastas. Agora, se você está considerando comprar um notebook mais custo-benefício e voltado para trabalho, clica no vídeo citado
Eu vou te indicar um excelente modelo e contar tudo sobre ele. Então, a gente se vê lá.